A gente volta a falar sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República, MPF, ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, para investigar o suposto favorecimento na liberação de dinheiro do Ministério da Educação para amigos de pastores, a pedido do presidente Bolsonaro. Isabela Camargo, ao vivo de Brasília, com todos os detalhes agora aqui para a gente, notícia de há pouco, ou seja, notícia extremamente importante desse fim de tarde, começo de noite. Isabela, conta para a gente o que exatamente diz o pedido do Ministério Público Federal para o Supremo Tribunal Federal. Bem-vindo e boa noite. Oi, Trali, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. O Procurador-Geral da República está pedindo ao Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro Milton Ribeiro por tráfico de influência. Ele relata neste pedido as informações veiculadas pela imprensa, principalmente aquele áudio que nós também estamos mostrando aqui na Globo News, em que ele fala que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, estava ouvindo os pastores e dando prioridade a municípios representados por esses pastores. Vale destacar, são religiosos que não têm função pública e que estariam agindo como lobista, ou seja, representando o ministério e favorecendo prefeituras na distribuição do dinheiro público. Neste documento, o procurador Aras, ele destaca que tem que fazer o pedido, vale sempre lembrar, porque o ministro tem prerrogativa de foro por função e por conta disso, como os atos teriam ocorrido durante o atual mandato, gestão dele aqui no MEC, é necessário que o Supremo Tribunal Federal dê o aval para que essa investigação dê continuidade. O pedido foi encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Tem um ponto bastante importante da decisão. O procurador Aras relata as reportagens e destaca que, inclusive, o posicionamento oficial que o ministro divulgou ontem naquela nota, em que ele fala que não teve o pedido do presidente, que não teria sido daquela forma. Agora, um detalhe, o ministro em nenhum momento negou a autenticidade deste áudio e isso está destacado, portanto, no documento que o procurador Augusto Aras está encaminhando ao Supremo Tribunal Federal. Além de pedir a abertura, ele também já relata ali diligências que devem ser tomadas, Tralha. Ele fala, por exemplo, além de Aras, o Aras pede para investigar, além do ministro, os dois pastores citados, como supostos lobistas do Ministério, e diz lá, olha só, temos que tomar providências. Ele pede para ouvir o ministro Milton Ribeiro, os dois pastores envolvidos e prefeitos de cidades que teriam tido algum benefício por conta dessa influência no Ministério da Educação. Trali, o pedido foi encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, mas vale destacar que a ministra Carmen Lúcia já está com processos semelhantes, com pedidos semelhantes. Então, pode ser que o processo seja encaminhado para ela. Vamos ter que aguardar a decisão do presidente do STF. Trali. E aí, geralmente, quando isso acontece, Isabela, o próprio STF pede o apoio da Polícia Federal para conduzir a investigação, tomar depoimentos, enfim. E tudo isso agora a gente vai acompanhar como é que vai ser o trâmite, como é que vai ser o andamento disso tudo. Agora, mais cedo, Isa, o Tribunal de Contas da União também decidiu fiscalizar a estrutura do Ministério da Educação responsável pela transferência, então, de recursos para os municípios. O que, de fato, que o TCU quer e como é que vai ser, portanto, também essa apuração dentro do TCU? Tralha, olha, hoje durante a sessão do TCU, o anúncio foi feito pelo ministro Vital do Rego. Ele também falou a respeito das reportagens que estão circulando e que apontam esse suposto favorecimento a pastores que não têm uma atividade republicana, não têm função no Ministério da Educação e estariam agenciando essas verbas públicas. Ele fala, olha, vamos passar um pente fino nos contratos firmados pelo Ministério da Educação. Ou seja, vamos ver se tem algum indício de irregularidade que tenha relação com essas denúncias que estão sendo feitas. Mas não é a única medida que está correndo no Tribunal de Contas da União. Já tinha um procedimento aberto, desde que a primeira reportagem foi veiculada pelo jornal Estado de São Paulo, falando justamente, precisamos investigar como está sendo feita a distribuição do dinheiro do Ministério da Educação, porque lá atrás o Estadão chamava de gabinete paralelo aqui do Ministério, que estaria fazendo essa distribuição de recursos. Então, já tem um procedimento aberto que está com outro ministro, o Alton Alencar,
investigar. E aí, hoje, o subprocurador que atua no TCU, em nome do Ministério Público, Lucas Furtado... Uai, seu app de vídeos curtos.